matemática e nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre operações com números irracionais e mais especificamente ainda tratando daquelas raízes que não geram valores inteiros, né? As raízes que são irracionais. E aí você vai olhar assim para o lado e falar assim, não, Carol, operação com raiz, eu nunca sei o que eu faço, não sei o que, mas calma, que vai tudo se resolver, que o conceito é bem simples. Mas antes, desafio vocês. Olhem essas pretensas igualdades aqui do lado e me diga quais que são verdadeiras e quais que são falsas. Primeira, raiz de 2 mais raiz de 3 igual a raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 3 igual a raiz de 6. Raiz de 8 menos raiz de 4 igual a raiz de 4. Raiz de 200 por raiz de 8 é igual a raiz de 200 por 8. E aí, qual que é verdadeira, qual que é falsa? Dá pausa no vídeo, pensa um bocado, anota no papel e eu te encontro após o play. Vamos lá. Bom, falei. Pois bem, a primeira e a terceira são falsas, a segunda e a quarta são verdadeiras. Por que que a gente não pode somar o interior das raízes, né? E nem subtrair? O que está acontecendo? Bora entender o porquê. Pois bem, vamos lembrar que essas raízes que não geram valores inteiros, né, elas são números irracionais. Consequentemente, a sua parte decimal, os números que vêm após a vírgula, falando assim informalmente, são infinitos e sem nenhum padrão. Diferente das dízimas periódicas, que sempre se repete, né? Aqui a gente não tem padrão algum. Então, você imagina o que seria somar ou subtrair, pensa nisso na forma decimal, né? Números que após a casa tem infinitos outros números e sem padrão nenhum. Né? Como assim? Não dá. Então, a gente só vai somar e subtrair números irracionais quando eles forem os mesmos. E a gente vai estar somando e subtraindo quantidades. Assim como a gente fala 3x mais 4x, 7x, aí sim faz sentido a gente somar e subtrair irracionais, como se ele fosse um objeto. Então, por exemplo, uma raiz de 3 mais 4 raízes de 3 vai ficar igual a 5 raízes de 3. E repara que o nosso vocabulário informal acaba falando 5 raízes de 3, né? E aí perde um pouco o sentido. A gente está somando raízes, né? Então, são 5 raízes de 3. E aí faz sentido porque a gente está somando e subtraindo objetos, como se essa raiz fosse um objeto. 7 raízes de 2 menos 4 raízes de 2 vão restar 3 raízes de 2. E aí o mesmo vale para outros irracionais. Então, 8π mais 10π, 18π. Fica aí a referência da piadinha. Enfim. 9φ menos 2φ, 7φ. E o que vai acontecer? Como é que a gente vai representar quando a gente for somar números irracionais que são distintos ou números irracionais com outros números inteiros e etc. Bom, já que não tem como a gente chegar no número final, a nossa representação vai ficar sendo a própria soma ou a própria subtração. Então, raiz de 3 mais 2 é raiz de 3 mais 2. E essa vai ser a sua solução final, tá? Raiz de 2 menos raiz de 5 continua sendo raiz de 2 menos raiz de 5. A gente não chega num único número, ok? Π mais φ, 4 raiz de 2 mais π. Então, por mais que isso cause um estranhamento, esse estranhamento vai vir porque a gente não está habituado, tá? Mas é assim mesmo que a gente representa. Aí o caminhão passou aqui, espero que não tenha atrapalhado o vídeo. Vamos seguir, vamos dar sequência. Bom, e pela regra, vou botar aqui, por essas propriedades, né? Não gosto da palavra regra, mas por essas propriedades das raízes e das potências, lembrando que toda raiz ela é um expoente fracionário e a gente vai revisar isso mais para frente, fiquem bem tranquilos, mas vamos só lembrar das propriedades, tá? Dentro dessas propriedades, nós temos que uma raiz de um produto é igual ao produto das raízes. E a raiz de uma fração, de uma divisão, é igual à divisão dessas raízes, né? Preservando aí um índice e, claro, na divisão, o denominador nunca pode ser zero. Então, por conta dessas propriedades, da potência, das raízes,
que a gente pode operar o interior desde que seja produto e desde que seja divisão, ok? Então, consequentemente, ó, raiz de 3 vezes 5 raízes de 2 vai ficar 5, a gente pode fazer raiz de 2 vezes 3, né? Vai ficar 5 raízes de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 5 vai ficar raiz de 10. Da mesma forma, a divisão a gente pode separar ou partir da separação para a fração inteira. E aí vale lembrar, né? Daqui que vai surgir o conceito da racionalização, que talvez seja um hábito aí de alguns temas da geometria, que quando ficava a raiz no denominador, precisava racionalizar. E que processo é esse, né? Na verdade, você vai usar da fração equivalente, que você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, distante de zero, é claro. Você não vai alterar essa fração. E a gente vai multiplicar, por exemplo, no caso da raiz quadrada, pela mesma raiz, de maneira a eliminar a raiz do denominador. Por que se faz isso, né? É uma questão de apresentação mesmo. Porque imagina o que seria dividir por um número irracional. Dividir por um número irracional, você está dividindo por um número com infinitas casas decimais, sem padrão. Então, para você sair dessa representação, que é um pouco esquisita, a gente faz a racionalização e cai no mesmo número, mas uma outra roupagem, ok? E, opa! E é isso, espero que você tenha tirado aí as dúvidas de vocês. Então, lembrando, soma e subtração, tratem os irracionais como objetos, então a gente só pode somar e subtrair os mesmos, né? Como se fosse um x. Na multiplicação e na divisão, por conta das propriedades da potência, vale essa mistura, né? E desde que tenha o mesmo índice, é claro. E é isso. Treinem bastante, ensinem para alguém, para vocês ficarem atingirem o máximo nível de aprendizagem. Dúvidas? Fórum e chat. Beijo! Até o próximo vídeo.